Olá, fui convidada pelo Positiva Membros para estar aqui com vocês falando um pouquinho de um assunto que particularmente eu gosto muito de pensar, de conversar, de estudar sobre ele. E eu acredito que ao longo aqui dos nossos tópicos e da nossa conversa, eu acredito que vai ser bacana e eu realmente espero que cada um que decidir dedicar esse tempo para me ouvir ao longo desse percurso, eu realmente desejo, espero que seja agregador, que seja motivador, que traga novos pensamentos, que instigue, né, a refletir mais um pouquinho sobre algumas coisas. Então essa é a minha intenção. Fiquei muito feliz pelo convite, estou muito feliz por estar aqui. Vou contar um pouquinho quem eu sou. Eu sou graduada, né? Fiz Química na Universidade Federal de São Carlos, licenciatura e bacharelado em Química. Eu atuei na área de Educação em Química por 7 anos. Aí me mudei para São Paulo e aqui em São Paulo eu comecei uma nova trajetória. Depois de 4 anos que eu estava em São Paulo, eu comecei uma nova trajetória e aí eu fui para um lado que sempre me cativou muito, que é o lado da psicologia. E então eu fui fazer um curso de especialização na área e me formei, né, concluí essa especialização e atuei por 15 anos como psicoterapeuta familiar. E nos últimos 2 anos eu tenho aceitado novos desafios, que numa outra oportunidade eu conto para vocês por onde eu estou indo agora. Sou convertida desde os 17 anos, esse mês eu faço 55 anos, dia 31 de março, e me tornei pastora. Com 25 anos eu me tornei pastora, então desde então eu tenho trabalhado dentro desse lugar de chamado de ministério como pastora na Sara Nossa Terra e de alguns anos para cá, dentro dessa estrutura da Sara Nossa Terra, eu me tornei bispa. Então essa sou eu, um pouquinho do que eu sou, de maneira bem resumida, né? Mas acho que é importante que vocês saibam quem está falando com vocês. Eu acho isto importante, ético, e eu quero realmente que vocês entendam quem eu sou para vocês decidirem se vocês vão me ouvir. Espero que vocês decidam me ouvir. O tema que me pediram para conversar com vocês é sobre identidade. E acho que a gente tem tanta coisa importante para falar que fica difícil eleger por onde nós vamos começar a falar sobre identidade. E aí, então, como rege a sabedoria, nós vamos começar a falar sobre identidade pelo começo. Existe uma confusão, às vezes, entre o que é identidade, o que é caráter. Nascemos com a identidade, nascemos com o caráter. Às vezes essas coisas ficam confusas. Identidade é única, identidade é a sua essência, é o seu conteúdo pleno, é a sua força de existência, é aquilo que você é. Eu sou Paula, você é João, o outro Maria, o outro Antônio. Somos indivíduos e essa nossa individualidade, ela está dentro do conceito e da verdade da identidade. Nós nascemos com um potencial de ser, nós nascemos com um potencial de existir, né? Isso está dentro da identidade. Caráter é uma coisa que vai sendo moldado. Então, o caráter ele vai sendo construído, ele vai sendo moldado, ele vai sendo modelado, né? O caráter a gente pode mudar. De repente, fazia parte do seu código moral, do seu código ético, do seu caráter, determinadas coisas.
você aprendeu, você teve uma experiência, você teve uma vivência, e aquilo que era tão claro e fazia parte do seu caráter, você diz, isso não cabe mais, então eu vou mudar. E quando você muda, você está mudando essa estrutura de caráter. Então, o caráter é construído, é modelado, pode ser mudado. Identidade, ela é definida, ela vai sendo constituída, ela vai se tornando existente. Ela vai nascendo um pouquinho por dia, ela vai se revelando, acho que nascendo a palavra ruim, ela vai se revelando ao longo da nossa caminhada pela vida. A identidade não é uma coisa que, eu vou formar a minha identidade até tantos anos e depois de tantos anos eu vou viver isto. Não, a identidade, ela é uma formação, um processo de formação, um processo, né, de consolidação de existência, de ser, né? A identidade, ela vai evoluindo, ela vai se expandindo, ela vai se revelando, ela vai se fortalecendo, né? Mas eu não tenho como ter esse processo em mim com alguma coisa, com uma força, com um conteúdo de identidade que eu pegue do outro. O potencial está em mim. E eu vou, ao longo da minha vida, tocando nesse potencial e vou constituindo, revelando, conhecendo, fortalecendo a minha identidade. Como que essa identidade ela é formada, né? Então, como que ela vai se constituindo? Ela vai se constituindo a partir do ato de viver. A identidade, você vai... existe dentro do construtivismo e do construcionismo, existe uma ideia que é muito bacana, muito bonita. A ideia, de maneira bem resumida, diz o seguinte: todos nascem com o potencial de serem humanos. Mas para eles se constituírem humanos, eles precisam fazer parte de contextos de existência, contextos de vida, onde existe troca entre humanos. Vocês já devem ter visto a história do Mowgli, né, da Disney, o Menino Lobo. Existe uma referência verdadeira nessa história. Realmente foi encontrado numa determinada época, há muito tempo atrás, um adolescente que tinha sido criado por uma matilha de lobos na região da Índia. E quando se encontrou esse rapazinho, quem é? Vamos atrás da história. E aí descobriu que realmente ali numa determinada aldeia, naquela região, tinha um garoto pequenininho, criança que tinha sumido e nunca mais ninguém encontrou. E aí então eles entenderam que esse rapaz que foi encontrado era essa criança. E ele veio realmente, não como no filme da Disney, né? A história real, ele vem com todo o intelecto dele diferenciado, a parte cognitiva diferenciada, a estrutura, a parte motora, a estrutura física. Por quê? Porque ele nasceu como ser humano. Quando ele nasceu, ele era uma criancinha igual a todas as outras criancinhas que estavam ali naquela aldeia. Mas ele foi para um contexto de desenvolvimento e para um contexto de relacionamento que tocou dentro desse potencial dele de uma outra maneira. E acabou sendo estimulado e desenvolvido nele, por causa do contexto relacional, coisas que não o identificavam tanto com humanos. Eu acho que este eu considero o melhor exemplo desse conceito, que todos nós nascemos com o potencial de sermos humanos,
mas para nos desenvolvermos como humanos, nós precisamos viver entre humanos, em contextos de trocas, em contextos relacionais, porque nesses contextos você vai se identificando, ou não. Nesses contextos você vai tendo vivências, e essas vivências vão te trazendo entendimentos, e esses entendimentos vão se tornando bases, vão se tornando pilares dos teus conceitos de ser, dos seus conceitos de valores, dos seus conceitos de construção de desejo. Então, esse contexto, nesse contexto relacional, é que nós vamos tocando nesse potencial e vamos revelando a nossa essência, vamos revelando o nosso eu sou, a nossa verdade. Espero que eu tenha conseguido explicar isso, que é grande demais. Espero que eu tenha conseguido explicar o conceito para vocês de uma maneira minimamente clara, né? Então, a identidade, partindo disso que eu acabei de explorar com vocês e acabei de falar, né, para vocês, a identidade, ela não é uma coisa pronta. Nasci com a minha identidade formada e agora só é viver. Não. A identidade é um potencial. Eu já repeti isso acho que umas 5 vezes e acho que até o final desse bloco eu vou repetir mais umas 5 vezes. Identidade é um potencial, é uma força, é uma energia, é um conteúdo de existência que está presente em todos os seres humanos, mas ela precisa ser lapidada, ela precisa ser transformada, modelada, construída, explorada, ela precisa ser estabelecida, estruturada. E como que acontece esse movimento todo? Como que acontece essa história toda? Como que acontece esse desenvolvimento? Como que ela vai se estabelecendo? Contextos relacionais. Eu vou entendendo quem eu sou, identidade, na medida que eu me relaciono com outros, e na medida que eu vou vendo o eu sou dos outros, e aí eu vou dizendo assim, puxa, com isso eu me identifico. Nossa, com isso eu não me identifico. Nossa, isto me atrai. Eu quero ser assim, eu quero ter isto. É uma referência, é um referencial. Nossa, isso não tem nada a ver comigo. Então, conforme você vai se relacionando, você vai entendendo quem você é. Você vai se definindo, se descobrindo, você vai existindo, e na medida que você vai existindo, você vai realizando. Na medida que você vai realizando, você vai se tornando cada vez mais autor da sua existência. A grande chave para um bom desenvolvimento e para a saúde, né? Para a saúde emocional, para a saúde espiritual, para a saúde psicológica, é nós existirmos como autores da nossa história, não como reatores, não como personagens, não como um ótimo ator. Alguém escreveu um bom roteiro e eu sou um ótimo ator, então eu vou viver a minha vida a partir desse roteiro. Não, isto é triste. Isto é muito danoso, violento, porque para você ser um personagem, para você atuar na história que não foi a história que você escolheu, você precisa se mutilar, você precisa se anular, você vai se calando para incorporar uma voz que não é a sua. Você vai se anulando para se vestir de um personagem, porque você não consegue saber quem você é.
Espero que vocês estejam entendendo, isso é muito importante, né? Quando Moisés foi desafiado por Deus lá em Gênesis, acredito que vocês conheçam essa história, Moisés estava num processo de autoconhecimento e autodescoberta. E ele estava, de fato, explorando, né, essa identidade, ele estava trabalhando ali quem ele era, ele tinha descoberto coisas extremamente importantes, paradigmas, sofismas tinham caído, então ele estava em pleno processo de autoconhecimento e autodescoberta, quando Deus vem e faz uma conversa muito pontual e direta, dizendo: eu quero te usar e eu quero que você seja um marco na história. E aí ele fica em grande conflito, e aí ele pergunta: mas quando aqueles que vão se opor perguntarem quem me enviou, quem eu digo? E Deus dá grande lição de identidade, ele diz: você vai dizer que o eu sou te enviou. Nós não podemos ser enviados para uma vida verdadeira se nós não soubermos responder quem nós somos. Espero que tenha dado para entender. Vamos continuar conversando sobre isso, mas acho que você tem bastante coisa para pensar.